E aí pessoal, aqui quem fala é o professor Damião Nobre e na aula de hoje chegamos finalmente na fórmula se. É uma fórmula que a gente usa condicionais, condições para verdadeiro ou falso, tá? Inclusive várias condições que a gente vai ver hoje aqui como utilizar dentro dessa aula. Para revisar aqui rapidamente, a gente estudou na aula passada aqui, ó, se você não fez essa aula, eu aconselho você fazer com relação aos operadores, com relação aos operadores que dá falso e verdadeiro ou e, quando verdade ou quando falso, em ambas as ocasiões, tá? A gente vai precisar disso mais cedo ou mais tarde. Porém, o foco hoje aqui na aula do se. Para apresentar o se, antes mesmo de explicar qualquer coisa, eu preciso entender o seguinte. A função se, ela é um teste lógico, onde o valor pode ser verdadeiro, onde o valor pode ser falso. Inclusive eu vou colocar aqui como definição, sem colocar o igual. Apenas assim, que se eu colocar o igual já começa a fazer a fórmula, tá? Então aqui, ó, a primeira coisa de tudo seria o teste lógico, pessoal, teste lógico. Esse teste lógico a gente vai fazer aqui um sistemazinho básico de média, tá? Para a gente poder fazer aí um teste lógico de reprovar, aprovado ou reprovado. E a gente pode também, depois do teste lógico, se ele for verdadeiro, esse teste lógico, mostrar o valor, se verdade, né? O valor se verdade. Porque só é verdade se a lógica estiver correta. Se verdade. Se verdadeiro, acho que fica melhor assim, se verdadeiro. Tá? Se verdadeiro. Aí ponto e vírgula, mais uma vez. Se não for verdadeiro, o valor foi o quê? Valor se falso. Tá? Então, essa formulazinha aqui seria a fórmula se. Então, existe o teste lógico primordialmente. Deixa eu só mesclar isso aqui, tá? Existe um teste lógico primordialmente. Se esse teste que eu selecionei aqui agora for verdadeiro, ele vai fazer esse primeiro comando. Se for falso, ele faz esse segundo comando. Então, o que é que recebe aqui esse valor lógico, por exemplo? Eu posso receber um valor matemático, um exemplo. Se 7 ou 5 é maior do que 5, ou igual a 5, ou coisa do tipo. Se isso aqui for verdade, ele vai executar o que vai estar nesse primeiro campo aqui. E se isso aqui for falso, ele vai executar o segundo campo aqui. Então, o teste lógico são exatamente esses testes que a gente fez na aula passada, todos esses testes, tá? E depois ele vai te dar um resultado. Porém, isso aqui você só vai entender de fato quando a gente fizer algum exemplo prático. Então, eu vou deletar o que eu criei aqui na explicação, possa ter ficado até um pouco confuso, tá? É normal. Esse conteúdo ele é complexo para se explicar também, porém eu tenho certeza que agora na parte prática vai ficar um pouco mais simples de entender. Para isso eu vou criar um sistema de média, aqui do cantinho mesmo, tá? Eu vou criar aqui o nome de alunos, vou colocar avaliação 1, avaliação 2, ainda vamos revisar a fórmula de média de uma forma prática, tá? E avaliação 4. E por fim aqui a situação deste pedido, deste aluno. Tá? Aqui eu vou colocar Maria dos Santos, vou colocar o João da Silva e vamos colocar aqui o Rodolfo Rolim, o bichinho, né? O Rodolfo Rolim. Então, continuando aqui, a gente tem 3 usuários aqui. Eu criei de forma rápida, um deles é da vida real. E vamos colocar aqui notas fictícias. A Maria aqui tirou um 10, um 7, um 8 e um 6. O João da Silva tirou um 9, 7, 7, 7. E o Rodolfo Olim tirou um 5, bichinho, tirou um 6, um 7 e um 6. Vamos lá, ver se esse vídeo passou ou não. Então, aqui não seria situação, seria média, né? Para depois saber a situação do aluno. Para que a gente possa agora fazer a média, é bem simples. Clica igual, média, igual você aprendeu aí nas aulas anteriores. Pega o primeiro valor, 2 pontos, pega o último valor, terá a média do aluno. Aqui no exemplo prático, vou fazer o pareamento para não perder tempo. E finalmente chegamos aqui na parte da situação,
onde eu vou utilizar a condição se para resolver aí essa situação do aluno, tá? E nesse primeiro momento, é uma situação bem simples de aprovado e reprovado. Então, vamos supor que a média dessa escola seja um 7, tá? Então, vou colocar aqui igual se, pego o valor da média, opa, digitei fora sem querer, abro parênteses, pega o valor da média, lembra da fórmula que eu falei que primeiro é o teste lógico? Então, se o primeiro é o teste lógico, então vou pegar aqui a média e comparar esse teste lógico com o 7, que é a média. Então, se F2, que seria a média da escola, é maior ou igual a 7, se isso aqui for verdade, se a nota for maior ou até igual a 7, esse aluno, entre aspas duplas, simples não. Simples vai dar errado, entre aspas duplas, shift aspas duplas. Sempre que eu for utilizar texto na fórmula se eu fosse usar um valor numérico, tanto faz, não teria importância. Mas sempre que eu for utilizar textos na fórmula se, eu coloco entre aspas duplas. Coloca a palavra agora aprovado, fecha aspas duplas. Lembra que eu falei que o ponto e vírgula serve para separar as condições? Então, vou colocar aqui um ponto e vírgula, e agora eu vou colocar a condição se falso, que seria a palavra reprovado. Fecha as aspas, fecha o parênteses. Então, isso aqui já é uma fórmula prática da condição se. O aluno, se for aprovado, vai ficar aqui com o nome aprovado, e se não, vai ficar com o nome reprovado. Olha só, como 7,75 é maior do que 7, então ficou com aprovado. Como 7,5 é maior do que 7, fica como aprovado. Porém, como 6 é abaixo de 7, fica como reprovado. Tá? Então, utilizamos da primeira forma, né, a condição se nessas planilhazinhas. E se eu quisesse outro tipo de situação, se eu quisesse saber o nível do aluno, teria como? Teria, tá? Se ele está no nível ótimo, vamos pensar aqui, ótimo, regular, bom e ruim, ou lascado, como deveria ter, que esse menino está lascado, porque está muito baixo o valor. Então, teríamos como fazer isso, comparar se a média está numa nota aceitável ou não. Então, vamos lá, vou clicar aqui, igual se, abre o parênteses, vou pegar aqui a média, agora vamos dificultar um pouquinho, porque nós vamos colocar uma condição dentro de outra condição, dentro de outra condição. Então, presta bem atenção nessa parte, ó. Igual se F2, que é a primeira média, for maior ou igual a 9, você concorda que se a pessoa tirou entre 9 igual a 9 ou acima de 9, está numa situação ótima? Eu vou colocar aqui, ótimo, tá? Ótima, no feminino mesmo, tá? Ótima, vai estar numa situação ótima, ponto e vírgula. E se for falso, vai estar numa situação ruim? Não, pode estar numa situação boa, pode estar numa situação regular, pode estar numa situação péssima ou ruim. No caso aqui, eu tenho outras condições, correto? E se eu tenho outras condições, eu começo agora não colocando um valor de texto ou um valor numérico, e sim começo logo com se. É outra pergunta. Se, abre o parênteses, a média desse aluno aqui for maior ou igual a 9, mentira, 8, né? Que agora é entre valores entre 8 e 9, ou seja, se ele não passou aqui do 9, nem foi 9, nem acima de 9, então ele tem que ser abaixo de 9. Então o que ele vai comparar agora é se o F2 ele é igual a 8 ou se ele é maior do que 8. Menor do que 9 ele vai ser, porque passou para outra fase. Se ele não fosse menor do que 9, ele teria parado aqui, tá? Então, sabendo disso, se isso aqui for verdade, eu quero que ele esteja numa situação boa, tá? Eu quero que ele esteja aí em uma situação boa. Ponto e vírgula, mais uma vez. Depois de boa, tem mais algum? Então, regular, né, pessoal? Então, entra mais uma condição aqui, se, abre o parênteses, pega a média do aluno, que é o F2, compara com o 7, que é a média da escola. Se ele tirou a média da escola, ponto e vírgula, aspas duplas, ele vai estar numa situação regular. Fecha as aspas, ponto e vírgula mais uma vez. E se não, não tem outro se, só tem mais uma opção. Ele vai estar aí numa situação ruim. Então eu vou botar aqui, ó, situação ruim. Se tivesse outra situação, em vez de ruim, eu colocaria se,
abro parênteses, até acabar com todas as condições existentes, porém não tem. Depois do regular, vai direto por 1 populacidade. E fecho os parênteses que eu abri. Eu abri 1, 2, 3 parênteses, fecho 3 parênteses também. Feito isso, essa é a fórmula. Dá uma pausa, tá, nesse vídeo. Respira. Respira fundo. Tenta entender o contexto. Anota. Entenda a lógica do raciocínio aqui, para que você possa fazer outros tipos de projetos como esse, tá? Isso aqui é o básico. Então é interessante que você entenda esse conceito lógico de condições. Uma condição dentro da outra. A primeira foi fácil, ou era verdadeiro ou era falso. Agora eu tenho várias condições, né? Se o aluno aqui tirou 7,75, então vamos imaginar que o percurso dele aqui dentro. Se 7,75, que é esse F2 aqui, 7,75 é maior ou igual a 9, beleza, ele pararia aqui em ótimo, mas não é. Ele nem é igual, nem é maior do que 9, então entra na outra condição. 7,75 é maior do que 8? Não é. É igual a 8? Não é. Então não vai entrar na verdadeira, que era boa, vai entrar em outra condição. 7,75 é maior ou igual a 7? Bem, ele não é igual a 7, porém ele é maior do que 7, parou no regular. E se não fosse, iria por 1. Dá o Enter, observa que ele parou no regular. Se eu fizer o pareamento, o João da Silva está no regular. Mas a Mariazinha foi digitada errada a nota dela. Ela tirou um 10 aqui. E tirou um 10 aqui também. Ó, agora está em ótima. Tá vendo? A média dela aqui... Ah, pessoal, eu digitei 100. Tem como eu limitar, tá? Para ser digitado até 10, mas a gente vai ver isso em projetos mais para frente. Vamos focar no que interessa agora, que é apenas a fórmula Si. Então, observa que eu utilizei essa primeira fórmula básica, né, do aprovado e reprovado, e utilizamos aqui uma fórmula Si com várias condições para ter aí um valor entre ótimo, bom, regular e ruim, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai estar aprimorando essa mesma tabela aqui para fazer tipo uma revisão sobre formatação condicional, sobre formatação de tabela, sobre alguns tipos de gráficos que a gente pode estar colocando dentro da própria célula, mas isso eu vou deixar para a próxima aula para não ficar uma aula muito grande. Fechando aqui esse ciclo, né, porque a gente vai começar a ver um pouco mais sobre tabelas, filtros e também tabela dinâmica e outros projetos um pouquinho mais avançados mais para frente. Então, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Fui!